Pessoal, bom dia. Hoje eu estou gravando o vídeo aqui sobre a nossa videoaula da página 54 sobre fusos horários brasileiros. Antes do meridiano de Greenwich como referência para o horário do mundo aí, da padronização, as pessoas tinham como referência a posição do astro, que era o Sol, né, para determinar a hora local. E além disso, tinha como referência também as badaladas do sino da igreja, enfim. Isso a gente está falando antes do século XIX. E aí, a partir do momento em que se tem uma evolução em relação ao transporte, o comércio mundial passa a aumentar em relação à circulação de mercadorias pelos continentes, enfim. É vista a necessidade de padronizar as horas, porque senão ia ser uma bagunça total. Você saía da sua região determinado dia e horário, chegava em outra região com horário totalmente desajustado, diferente, que você não saberia exatamente quando chegaria no outro local. E isso aí seria muito ruim para tudo. E aí se convencionou que o meridiano de Greenwich seria utilizado como padrão em relação às horas, e daí surgem os fusos horários, que estabeleceu aí essa padronização das horas e o meridiano como referência no mundo. Aqui eu estou mostrando para vocês agora como funciona os fusos horários. A gente tem a Terra com 360 graus, portanto uma circunferência, e quando a gente divide 360 por 24, a gente tem um resultado de 15. Então 15 seria a diferença entre os meridianos em relação à longitude, que é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano é a referência. Para cada 15 graus que eu sigo a leste, para a direita, olhando de frente aí para o globo, eu vou ter um aumento de 1 hora. Então, saí do meridiano de Greenwich, estou indo em direção lá à Europa, ao Oriente. Eu aumento, cada 15 graus aumento 1 hora. Se eu voltar do meridiano de Greenwich, direção ao Brasil, América do Norte, aqui América do Sul, eu vou diminuir a hora em relação ao meridiano de Greenwich, diminuir 1 hora. A gente vai ver mais para frente que é por isso que o Brasil tem 4 fusos horários diferentes. Devido à nossa grande extensão longitudinal, a gente tem uma resolução aí que vai mostrar os nossos 4 fusos horários. Indo para a página 55 aqui, a gente tem mais ou menos não, como funciona a teoria dos fusos horários. Eu não vou conseguir dar zoom aqui, mas bem embaixo, vou pôr o dedo aqui no mapa, vocês podem perceber as horas, o meridiano de Greenwich 0, e conforme eu vou andando para a direita, ou seja, a leste, eu vou ter o aumento de 1 hora a cada 15 graus. Por isso que aqui no Brasil, a gente tem, enquanto a gente tem em relação ao meridiano, nós estamos aqui com menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, a gente tem lá no Japão, na Austrália, por exemplo, 10, 11 ou 12 horas a mais, dependendo da região. Por isso que quando é Réveillon aqui, já foi no Oriente e na Austrália também, porque eles estão mais de 12 horas, dependendo da região, a mais que a gente. Então aqui embaixo está explicando o que eu falei para vocês. O movimento de rotação, como ele é da esquerda para a direita, ou seja, de oeste para leste, a cada 15 graus que a gente anda à direita, a leste, vai aumentar 1 hora. E se a gente voltar, a gente vai ter o atraso de 1 hora em relação ao fuso horário. Então isso é determinado a hora legal.
Aqui embaixo nas conexões, a gente tem o antimeridiano, ou seja, o lado oposto do meridiano de Greenwich. Sabendo que o globo é uma esfera, o meridiano de Greenwich nos mostra a frente aí do globo. E da parte de trás lá, quando a gente vai fazer a volta para chegar lá atrás desse globo, a gente vai ter o antimeridiano que vai dividir, que é chamado de linha internacional de data. A linha internacional de mudança de data, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas é só para vocês entenderem que quando a gente está viajando de leste para oeste, da direita para a esquerda, como tem o exemplo da apostila aqui, se eu vou do Japão para os Estados Unidos, eu faço esse movimento aqui, eu vou passar pela linha internacional de mudança de data. Se eu estou indo da direita para a esquerda, eu chego lá no Japão no mesmo horário, porém eu atraso um dia. Eu estou voltando, é como se eu estivesse voltando no tempo. E se eu estiver indo ao contrário, do Japão para os Estados Unidos, eu aumento um dia. Mesmo horário, só que o dia vai ser diferente. Então, a linha internacional de mudança de data serve para isso. Eu estou indo de leste para oeste, eu mudo um dia, eu atraso um dia. De oeste para leste, eu adianto um dia. Se eu saio na segunda, eu chego na terça, do Japão para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos para o Japão, se eu saio na terça, eu chego na segunda, com o mesmo horário, porém com um dia de atraso. Meio complicado aí de absorver, mas é isso que acontece. E indo para a página 57, a gente tem os fusos horários aqui. E aqui está dizendo que alguns países ajustam os fusos. Por quê? Para não ter confusão em relação à divisão administrativa, que são as divisões do Estado. Então imaginem, se não tivesse essa adaptação, se vocês olharem no mapa de vocês aí, a gente tem aqui Brasília, essa parte laranja, não está acompanhando exatamente a linha do meridiano, que é imaginária. Por quê? Porque existe a necessidade de adaptar a realidade de cada região. Imaginem que vocês morassem em Brasília e o meridiano passasse ali na cidade de vocês, ou aqui no Guarujá. Se o meridiano passasse bem ali na ponte que divide a Guarujá de Vicente de Carvalho, ali onde fica o Panda Rodoviária. Você sairia às 2 horas de Vicente de Carvalho e chegaria no centro do Guarujá. Dependendo da divisão que existisse, chegaria com 1 hora a menos ou 1 hora a mais do que você saiu de Vicente de Carvalho. Então, existe a necessidade de adaptar. Numa mesma cidade, por exemplo, você ter 2 fusos horários é praticamente ou viavelmente impossível, porque senão ia ter muita bagunça. Então, por isso que alguns meridianos eles são adaptados, não seguem a linha normal, a linha imaginária reta, porque é necessidade de adaptá-lo. Então, na próxima página, se não me engano, tem um mapa dos fusos no Brasil que dá para entender melhor. Então, aqui no mapa dá para entender bem, ó. O Brasil tem o primeiro fuso horário aqui lá do Nordeste, em relação aos arquipélagos também, Fernando de Noronha e Trindade, aqui no Rio de Janeiro. Tem o segundo fuso horário aqui, e vocês podem ver que o segundo fuso horário abrange uma parte aqui, ó. Ela é de acordo com a divisa que existe entre Pará e Amazonas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, quem morasse no Pará ia ter 2 fusos horários dentro do mesmo estado e às vezes na mesma cidade. Isso seria muito ruim. Então, o fuso horário precisa se adaptar às fronteiras e às divisas aí dos estados. E aqui estão os 4 fusos horários brasileiros, certo? Eu vou dar uma pausa aqui para continuar em outro vídeo para não ficar muito longo.